Poder e justiça de Deus. Salmo 91. Bom é louvar ao Senhor e cantar salmos ao seu santo nome, ó Altíssimo, para publicar pela manhã a tua misericórdia e a tua verdade pela noite, como o saltério de 10 cordas, com o cântico ao som da citara. Palavras do Senhor. Passaremos a leitura da ata anterior. Ata da 38ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura da Câmara de Garuva. Em 12 de novembro de 2012, reuniram-se os membros do Legislativo na sede administrativa da Câmara, sob a presidência do vereador Valdemar de Estinabre. Realizou-se a leitura da Palavra de Deus e ata da sessão anterior, que, após aprovada, foi assinada pela mesa diretora. Ofício 262 da Prefeitura de Garuva e comunicado da APAE enviando prestação de contas. Leitura do projeto de lei 58, abertura de crédito suplementar, baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Finanças, que analisa o projeto 41, que dispõe sobre as diretrizes para a lei orçamentária do exercício 2013, aprovada em primeira votação com unanimidade. Parecer da Comissão de Finanças, que analisa o projeto 56, que dispõe sobre a concessão de subvenção ao Garuva Esporte Clube, sendo o projeto aprovado com unanimidade. E parecer da Comissão de Finanças, que analisa o projeto 57, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar, sendo o projeto aprovado com unanimidade. Considerações finais. O vereador Norberto Weber falou em nome do Rotary Clube Internacional, recém-fundado no município, solicitando apoio para projeto de lei que dará entrada na próxima sessão de utilidade pública da instituição, informando que a mesma já possui do Estado e Federal. Mencionando o trabalho social de entrega de materiais para deficientes físicos, comunicou sobre o jantar de comemoração do primeiro ano de fundação, que se realizará no dia 8 de dezembro, solicitando apoio da Câmara para apoio no custeio do jantar. Vereadora Vanessa Nagel solicitou envio de ofício à Associação dos Agricultores, requerendo a prestação de contas da Festa do Colono. Ofício à autopista, solicitando posicionamento com relação à construção da marginal ao lado da BR-101. Citou o projeto de suplementação número 58 para o Natal Luz, já que o município vem anualmente fazendo evento e já deveria ter planejamento. Relatou fatos sobre atendimento no pronto atendimento de saúde, onde o paciente ficou mais de 4 horas recebendo soro até notarem que o paciente estava tendo um AVC, sendo encaminhado ao hospital. Informando que será formalizado denúncia à Prefeitura e também registro de boletim de ocorrência, demonstrando sua indignação à Prefeitura por não tomar providência e ao responsável da empresa Coopervida, que recebe R$100 mil mês pela manutenção. Lorival Schmidt citou a licitação realizada pela Prefeitura de R$500 mil para beneficiar empresas com aterro, solicitando a formação de uma comissão para verificação em loco, assim como também a disposição da assessora de imprensa para registrar a obra. Sendo colocado em votação, foi aprovado, tendo o presidente determinado a formação conforme indicação das lideranças. Citou fatos referente ao projeto de lei para a indenização de um imóvel do senhor Giacomo Mazzarolo, aprovado em regime de urgência no dia 9 de janeiro, estranhando o fato do pagamento ter sido realizado na semana da eleição. O Executivo justificou o projeto para a instalação do fórum, tendo a juíza informado que o Judiciário jamais esteve no local para verificar a área. Agora estão querendo abrir uma rua simplesmente porque o secretário tem terreno ao lado. Citou a pavimentação da rua Carlos Borgenhaus e Jardim Esperança, dizendo que as 24 casas construídas estão ficando no buraco, tendo o município gastado R$33 mil para aterro, sendo na época sugerido utilizar o material da Litoral Sul sem custo, que foi vendido pelo secretário, solicitando a fiscalização dos fatos. José Zanelato citou o problema da saúde do país com relação à dificuldade de contratação de médicos, citando matéria de revista intitulada Os Médicos Sumiram, justificando pela má distribuição dos médicos pelo país e a formação de especialistas. Destacou a emergência do hospital regional que está fechada. Citou as casas populares, dizendo ser lamentável a situação, informando que trata-se de projeto federal, questionando como que o governo liberou recursos para aterro naquelas condições, sendo necessária a realização de melhorias na captação de águas pluviais. Saúl Zamboni
Citou as dificuldades para conseguir médicos especialistas, concordando com o problema crítico de saúde em todo o país. Solicitou a data para entrega do título de cidadão honorário ao senhor João Vieira Lopes, sugerindo a realização na primeira sessão de dezembro, tendo a presidência determinado a sua realização. Vereadora Helena Chaves. Citou a importância do trabalho às pessoas com deficiência física, motora, sugerindo a aprovação de título de cidadão honorário ao senhor Alcir Michels, tendo a presidência sugerido que a mesma entrasse com projeto de decreto outorgando o título. Mencionou sobre a saúde, dizendo que, no seu ponto de vista, o que falta é mais humanização e sensibilidade para tratar todo doente como uma pessoa da sua própria família. Deixando a presidência, o vereador Valdemar Destinado fez denúncia de depredação ao meio ambiente no Rio São João, colocando em alto risco a ponte do Calvi, informando sobre a autorização para a retirada de material embaixo da ponte, mais de 5 metros abaixo do nível, solicitando que a mesma comissão hoje formada verificasse a situação em loco. Como líder do PMDB, o vereador Saul Zamboni apoiou a iniciativa do vereador, lembrando que anos atrás, quando uma pessoa retirava pedra com o saco, era preso, mas máquina pode entrar e devastar o rio. O vereador Norberto Weber citou a gravidade da denúncia, destacando que a sapata da ponte foi construída em cima de pedras soltas, tendo acompanhado a obra na época de sua construção, alertando sobre o perigo. Nada mais havendo destacar, encerrou a sessão, sendo todos convidados para a próxima sessão no dia de 26 de novembro, sala das sessões, 19 de novembro de 2012. Em discussão referida à ata, não tendo quem queira, o senhor vereador quer discutir em votação, se estiver de acordo, permaneça com a inscrição aprovada. Agradecemos a presença dos senhores e senhoras presentes, Joelson da rádio e os demais senhores. Obrigado pela vossa presença. Passaremos à leitura da indicação. Indicação número 44 da vereadora Helena Chaves. Encaminha abaixo-assinado em anexo dos moradores da Rua Marcélia e Eugênia Alvance. Os moradores do final da Rua Eugênia Alvance e Rua Marcélia vêm encaminhar abaixo-assinado requerendo as seguintes providências. Fechamento do esgoto no final da Rua Eugênia Alvance, que vem prejudicando os moradores devido ao forte cheiro causado pelo esgoto a céu aberto e aos problemas de saúde que geram tal situação. Os moradores da Rua Marcélia vêm requerer a pavimentação asfáltica num trecho de cerca de 300 metros, ligando o bairro à rua recém-pavimentada, resolvendo definitivamente o problema da poeira, gerado pelo fluxo de veículos intenso no local, principalmente de caminhões, devido ao acesso à rodovia PR-412. Em conversa informal com os servidores Yolando de Assis e Klaus Lennertz, a municipalidade conta com recursos para a realização das referidas melhorias, sendo inclusive sugerido a construção de uma rotatória no local. Diante de tais fatos, vimos solicitar apoio no sentido da realização dessas providências, aproveitando obras que estão acontecendo em todo o bairro. Vereadora Helena Chaves. A vereadora quer fazer uso da palavra agora? Pode utilizar referente ao assunto? Antecipadamente quero parabenizá-la pela preocupação, porque isso já foi há muito tempo pedido. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo. Eu fui procurada por 3 senhoras que moram ali na Rua Marcélia e me contaram sobre essa situação. A gente foi até a prefeitura, conversou com o Orlando, conversou com o secretário de obra, o Clauzinho, e ele disse que tem uma grande chance de ser feita essa obra, porque existe um dinheiro que está sobrando que dá para fazer. Até temos o prazer de estar com as famílias que estão aqui, né, que são de lá da rua. Levantem em pé quem são que estão de lá. Que estão, esse pessoal que estão de lá, que assinaram a abaixo-assinada. E obrigado pela presença de vocês. E vamos fazer de tudo para que o prefeito atenda o pedido de vocês ainda para esse ano. Boa noite. Obrigado. Continue a discussão da reivindicação com a palavra o vereador Lorival. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e a imprensa, uma cordial boa noite.
Queria parabenizar a vereadora Helena pela iniciativa. Em conversa informal com os moradores da rua Eugênio Avance, o local onde se encontra realmente a deplorável situação de ratos, ali virou um lugar, inclusive, de desova de animais, de tudo que morre na cidade. Algumas pessoas têm esse mau hábito de jogar perto da casa dos outros, dentro de um rio, né? Muitas pessoas ainda têm uma cultura muito pequena e não têm a noção do que é pegar um animal e jogar dentro do rio na frente das casas dos outros. E pedi, senhor presidente, ao senhor prefeito, que se sensibilize com esses moradores que ali moram. Eu realmente conheço bem o local e a situação ali é muito precária. Porque, como fizeram na Celso Ramos, um exemplo, tirando o esgoto de uma localidade e jogando no Rio 7 em volta, o que eles fizeram, quer dizer, tiraram o fedor de um lugar e jogaram a caatinga no outro. E não é assim que se planeja e se constrói uma cidade. Para isso tem que ter planejamento. Que infelizmente, onde eles moram, passa o rio que foi aberto há muitos anos atrás, quando então o secretário, o senhor Ivo Nago, eu me lembro muito bem na época, que era no meio do terreno do senhor Nani Girardi, e ficou ali. E as pessoas estão pagando um preço muito caro por morar ali. Então, senhor presidente, como foi informado, há o recurso, só falta a vontade de fazer. Se você tem o dinheiro, você pode comprar um tubo e fazer, então que eu faça. Porque aquilo que a gente sempre falou, inclusive durante a campanha, que o município com 7 milhões em caixa, não pode deixar as pessoas sofrendo. O dinheiro do município é para ser investido no bem-estar das pessoas. É para isso que o município arrecada. E quando a gente fala e cobra aqui, às vezes porque a gente é bucudo, não é por isso. É porque o dinheiro é para vir somente a beneficiar todo o município, porque todo município paga os seus impostos para isso. Então, peço aos nobres vereadores que também se manifestem em favor dessa causa, dos nossos amigos, moradores de Garuva, paguem os seus impostos e tenham os seus direitos. Inclusive, a moradora me solicitava se ela poderia vir numa sessão aqui, fazer uma explanação. Eu expliquei para ela toda a situação, senhor presidente. E se Vossa Excelência assim o permitir, na próxima sessão, o morador da região irá usar a tribuna desta casa. Eu, como vereador, estou fazendo esse pedido a Vossa Excelência, se Vossa Excelência liberar, estará um deles aqui representando toda a sua comunidade. Já antecipado e está autorizado, senhor vereador, pode convidá-la e fará uso do tempo regimental. Exatamente. Obrigado, senhor presidente. Então, vocês se organizem, uma pessoa, traga os problemas que tem ao seu redor e na próxima sessão usará essa tribuna para se manifestar. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, vereadora Helena, pelo projeto enviado e pelo nosso assinado que aqueles moradores fizeram. É assim que se faz política. Política da boa vizinhança, ajudando os mais necessitados, o povo que precisa. Só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Continua referente à indicação, queria parabenizá-la e dizer, vereadora Helena, em 97 para 98, quando foi eu que fiz aquela dragagem ali, já era o compromisso, e o engenheiro Yolando fez um projeto de fazer toda a galeria. Isso só ficou no projeto também. Porque também eu quero dizer uma coisa, o engenheiro Yolando não tem o dinheiro para executar. Quem tem o dinheiro é o prefeito. Quem tem é a prefeitura e ele que autoriza. Devemos lembrar isso. Foi feita 2, 3 galerias e aquilo ali é uma vergonha na realidade. Quando nós estivemos ali com o pessoal da Celesc instalando aqueles módulos de energia solar, era vergonhoso na hora do almoço, principalmente, de sol quente. Então, os senhores e senhoras podem ficar cientes que se depender dessa casa, será executada essa obra. Não tendo quem queira discutir, em votação. Se estiver de acordo, permaneça comissão. Aprovada a referida indicação. Parabéns à vereadora. Será enviado ao chefe poder executivo. Passaremos a leitura dos projetos recebidos na semana. Projeto de lei número 19, da mesa diretora,
do vereador Valdemar de Schnabel, Rosa Leandro e Helena Chaves. Dá o nome de Erna Meyer à servidão localizada em Garuva Acima, na frente da residência do senhor Olímpio, na estrada colonial Otto Heder. Servidão que dá acesso aos moradores pelo lado esquerdo do senhor Clailton Mauro Marchioro e pelo lado direito do senhor Otávio Ramos, senhor João Chamurella e senhor Reinwald Schneider. Senhores vereadores, considerando que o nome proposto é Erna Meyer, viúva do senhor Hugo Lopes Pereira, que geraram os seguintes moradores daquela localidade: Norberto Lopes Pereira, Carlito Lopes, Norma Lopes, Edith Correia, Raul Lopes Pereira, Érica Lopes e Sibila Lopes Pereira. Considerando que Erna Meyer viuvou nova e, através da venda de leite de porta em porta, criou seus filhos e ajudava com leite as famílias que não tinham condições financeiras, tornou-se uma matriarca referência na luta e superação, sendo muito conhecida e respeitada pelos vizinhos. Através dessa homenagem, tornamos oficial a servidão para que essa receba manutenção e passe a ser da comunidade. Diante das exposições dos motivos acima, proponho o referido projeto de lei para a apreciação dos nobres pares. Vereador Valdemar, Helena Chaves e Rosa Leandro. Será baixada as comissões. A maioria já conhece essa família, principalmente o senhor Raul Lopes. Ele foi fiscal da prefeitura em 89 e 90, do qual eu, na época, trabalhei na prefeitura, ele foi meu chefe. Será baixada as comissões. Projeto de lei número 20 do vereador Norberto Weber. Declara de utilidade pública o Rotary Clube de Garuva. Artigo 1º. Declara de utilidade pública o Rotary Clube de Garuva, inscrito no CNPJ número 16-886-407-00106, com sede social na Rua José da Costa Cidral 200, Centro, Garuva, Santa Catarina. Vereador Norberto Weber. Será baixada as comissões, mas na próxima sessão procuraremos colocar em votação, porque o tempo nos é curto e nada mais justo do que já relatado pelo vereador Norberto Weber, e sabemos da idoneidade do Rotary Club. Projeto de lei número 59 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura de crédito suplementar. Apresenta alteração orçamentária na Secretaria de Educação, objetivo e empenhamento da totalidade do contrato com o Instituto AMEIA, que operacionaliza os programas EMAP, Equipe Multidisciplinar de Apoio Pedagógico, Telecentro Comunitário, Unidade Móvel de Informática e Música pela Cidadania. Quanto à alteração no orçamento da Secretaria de Saneamento Ambiental, a finalidade é viabilizar o andamento normal das atividades do sistema de abastecimento de água, assegurar o saldo orçamentário para a homologação do processo licitatório de destinação do lixo domiciliar e ainda cumprir sentença judicial que determinou a realização de diagnóstico do antigo aterro sanitário. Atenciosamente, João Romão, prefeito municipal. Os projetos serão baixados às comissões. Nós faremos a segunda leitura da Lei de Diretriz Orçamentária para 2013. Parecer da Comissão de Finanças, que analisa o projeto 41, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013. O Executivo propôs projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a Lei Orçamentária 2013 e da outras providências. E em 24 de outubro e 7 de novembro, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos para discutirem um projeto de lei e aprovaram com a ressalva de que a localidade do Quiriri deve ser contemplada com estradas, paisagismo, hotelaria e demais atrativos turísticos. Outros pontos. Letra A, no parágrafo 7 do artigo 3º, inserir um inciso que preveja modificação na estrutura administrativa. Em 2013 e aos seguintes. Essas alterações devem ser realizadas por projeto de lei enviado para a Câmara de Vereadores.
No gabinete do prefeito está prevista uma reforma e não uma construção no gabinete. Letra C. No Departamento de Comunicação deve estar previsto divulgação institucional e também legal. D. Retirar do artigo 11º a expressão caso ocorra e substituir por ponto. No artigo 28, a redação deve ser adicionada ao item 3 da seguinte expressão: se houver seu prazo é de 5 dias úteis. Letra F. Nas atividades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, no item 04.01, incluída a previsão da revisão do plano diretor. Letra G. O artigo 64 ficará com a seguinte redação: o chefe do Executivo é o ordenador das despesas das unidades orçamentárias, podendo, entretanto, através de ato próprio do Executivo, delegar poder aos secretários municipais e gestores dos fundos municipais, que ordenarem as despesas de suas unidades orçamentárias, passando esses a ter as prerrogativas e responsabilidades de ordenadores primários das mesmas. Letra H, incluindo o anexo da Câmara de Vereadores. Relator José Zanelato, membro Valdir Bach, Norberto Weber, presidente. Segunda discussão. Segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça com a instituição, aprovado. A leitura do parecer que analisa o projeto de lei 58, crédito suplementar. Parecer da Comissão de Finanças. O Executivo propôs projeto de lei objetivando a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e, em 9 de novembro, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças em conjunto com a Comissão de Ordem Social e Econômica para discutirem o projeto de lei. Existem recursos disponíveis e voto pela aprovação do projeto. Saul Zamboni, relator, Norberto Weber, presidente, e Valdir Bach, membro. Em discussão, o parecer. Não tendo quem quer discutir, em votação, o parecer e projeto. Aprovado. Não tendo mais nada, passaremos a palavra livre, o vereador fazer uso da tribuna. Sempre é um pouco difícil o primeiro, mas começando, continua. Obrigado, doutor. Com a palavra, o vereador José Graça Zanelato. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, autoridade mais presentes, boa noite. Analisando essas duas indicações da vereadora Helena, são indicações muito bem feitas e necessárias, principalmente com relação ao esgoto a céu aberto ainda que ainda existe. Isso nós temos que ir o mais rápido possível, procurar fechar e encerrar esse problema. Isso faz parte da saúde, como falamos, eles estão com sérios problemas na área de saúde com relação ao atendimento. Quanto mais isso permanecer em aberto, pior fica a situação. O que me surpreende é uma coisa, que conforme o vereador relator, ela conversou com o secretário de obras e com o engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, dizendo que existe recurso. Pois se existe recurso, por que não estão fazendo então? Eles podem, sim, senhora, fazer. Não precisa autorização do prefeito, não. Secretaria de Obras pode fazer isso, sim. Basta alocar recursos para isso. Isso existe. Sim. Não, esse projeto de asfalto da Rua Marcélia é um projeto feito pela Caixa Econômica. Eu estava junto quando foi assinado o convênio com a Caixa Econômica, pedi que não fosse alterado o projeto, porque se alterar o projeto, recomeça novamente todo o projeto da Jorge Paulo inteira. Então, este não pode ser mexido. Pode ser feito um novo projeto com relação ao asfalto da Rua Marcélia, que nada mais justo do que, já que vai ser feito toda a Jorge Paula, ligar isso a Getúlio Vargas até a GTA lá. Isso tem que acontecer o mais rápido possível, porque isso vai formar um anel viário. Só que aqui é necessário um projeto, aí sim, aí é necessário um projeto. Agora, com relação a esgoto, a asfalto aberto, muitas vezes nós aqui debatemos que estava sendo feito em terrenos particulares, e até julgando às vezes terrenos particulares. Agora a rua está aí, alguma coisa não foi fechada, tem que ser fechada urgente. Parabéns, vereador. É isso mesmo.
foi feito algum fechamento de esgoto em terrenos particulares e não pediram ordem para a Câmara. Então, o senhor está de parabéns no termo do nosso mandato, fazer essa lembrança para que reavive as memórias das pessoas, que às vezes joga o poder legislativo contra a população. Se quisessem fazer, já teriam feito. Teriam feito, sim. Parabéns, vereador. Se pede encarecidamente que se faça essa parte do esgoto o mais urgente possível. Com relação ao asfalto da Rua Marcélia, isto já foi pedido realmente até por escrito para o prefeito há tempos atrás, para que fizesse um anel. Felizmente saiu esse projeto grande, que faz todas as asfaltos da Jorge Paula, mas que não está incluso até a Getúlio Vargas. Então, que seja feito um novo projeto e feito urgente essa inclusão. O que é bastante preocupante... Vereador, só mais um pouquinho que eu quero Sim. que eu defender isso. É que só 300 metros. E se eles emendarem esses 300 metros, fica, porque agora vem a temporada, o senhor sabe, que vai ficar uma rua ali, só aquele pedacinho vai ajudar muito, porque fazem a travessia por ali, e saem um carro no centro, quem quer ir para Joinville vai para Joinville, quem quer ir para Curitiba vai para Curitiba. Então vai até aliviar o trânsito, se for acontecer isso. Vai ajudar até isso. Isso é, na verdade, vereador, é urgente isso aí, vereador. Veja bem, antes do asfalto da Jorge Paula, foi solicitado já isso para que se fechasse essa rua do ginásio até lá embaixo, pegasse a Marcélia e fosse até Getúlio Vargas, antes do asfalto da Jorge Paula. Quer dizer, então o projeto tem que ser o mais urgente possível, porque é de extrema necessidade esse critério também. O que preocupa, o que eu peço também bastante atenção, principalmente a Secretaria de Obras e Infraestrutura de uma forma geral, é com relação a Celso Ramos. Estão trabalhando, mas aproveite porque vem 2 semanas de tempo bom agora. Se não forem feito urgente esse asfalto da Celso Ramos agora, mas urgente mesmo, nós vamos chegar no final do ano com o comércio de uma forma geral pagando caro por esse asfalto. Então, que a fiscalização, principalmente dos órgãos da prefeitura, atue em cima da Celso Ramos para que ela saia, principalmente o asfalto, o mais urgente possível. Isso é uma preocupação bastante grande. Era isso, presidente. Obrigado. Parabéns, vereador. Inclusive, Vossa Senhoria solicitou esse fechamento pela Getúlio Vargas, pela Rua Marcélia e Borghenhose. Foi uma tratativa que não se realizou, infelizmente. Vereador, fazer uso da palavra. Vereador Norberto, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores vereadores, aos que nos assistem, autoridades já mencionadas, o nosso cordial boa noite. Vereadora Helena, muito bem lembrado, né? Mas justamente que o vereador falou que tem uma rua, essa Marcélia, é pela Caixa Econômica Federal. Então, se modificar alguma coisa, nós temos que ter cuidado, os pedidos que fazemos com saber das orientações certas, para não vir a prejudicar uma com a outra, né? Mas é de suma importância a vossa indicação. Com respeito ao Rotary Club, senhor presidente, eu quero vos comunicar que procurei a doutora Sheila por 2 ou 3 vezes, não encontrei-a para falar sobre a verba que nós estamos solicitando para a nossa festinha de encerramento, né? Não pude ter contato com ela. Então, mas os documentos estão aí para serem analisados, né? E dizer que o Rotary Club conseguiu mais 2 cadeiras para atender necessidade. E dizer a Vossas Excelências, a orientação, que nós temos mais 8 para atender a todos os necessitados aqui de Garuva. Veja em que situação estava a nossa cidade. A gente está conseguindo, com lacre, olha, o povo todo está colaborando mesmo para que nós, cada 62 litros, de 2 litros, nós conseguimos uma cadeira.
cada 62 litros. Então, não é porque eu faço parte, sou fundador do Rotary Club, mas era uma coisa muito boa para a nossa cidade, que não depende diretamente da administração pública, e sim dos voluntários. Nós somos todos voluntários, ninguém ganha nada. Ninguém trabalha ali para ganhar dinheiro, ao contrário, nós temos que pôr. Então, eu fico muito obrigado pela aceitação e acredito também que os novos vereadores apoiem e tornem de utilidade pública, como ela já o é, federal e estadual, só necessitando ainda do projeto em que considere de utilidade pública o município. Eu acredito que não tenha maiores empecilhos para essa aprovação. O nosso muito obrigado. E dizer também que eu lembro muito bem que esse vereador que nos falou da Jorge Abad, do alagamento que aconteceu lá esses tempos atrás. Não foi providenciado. Quer dizer, em vez de melhora, cruzaram terrenos e tudo, e está lá o serviço mal feito, sim senhor, mal feito, e alaga tudo, que nunca alagou, agora está alagando. Alaga e alaga feio, eu fui bem louco lá. Tá danado, uma chuva pesada não tem escoamento. Então, eu pedi aqui o responsável por aquilo lá, até hoje não veio uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. É lamentável, nessas últimas chuvas, que aquelas casas da Coab ficou quase no fundo da água. Mas quando a gente alertou sobre o assunto da colocação de tubos, isso aqui, infelizmente, eu acho que brincaram de colocar tubo no Jorge Paulo. Agora, graças a Deus que as empresas estão colocando tubo de 80 e fazendo alguma coisa melhorando as condições. Vereador, fazer uso da palavra, vereador Saul. Senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores, agora, com a municipalização da água, talvez o município tenha condição de fazer o esgoto sanitário, porque não temos esgoto sanitário em Gaúva, nem meio metro, temos simplesmente o esgoto pluvial, e esse mau cheiro vai exalar o tempo todo em todas as bocas de lobo, como tem na esquina da Celso Ramos com a Paraná. Tem uma boca de lobo ali, também exala um cheiro forte. Então, sem tomarmos providência e Gaúva iniciar e fazer o esgoto sanitário e a usina de tratamento do mesmo, daí nós podemos considerar que estamos numa cidade limpa, uma cidade sem mau cheiro, uma cidade que o povo quer, que o povo gosta e o povo precisa. E que o senhor prefeito municipal pense no asfalto também na rua Antônio Ladislau de Araújo, que está no plano, é a rua que passa todo o tráfego do ônibus dos ônibus escolares, e não está asfaltado, falta asfaltar 300 metros. Podia asfaltar os 200, aqueles 100 metros onde deixaram construir casas em cima das ruas. Deixaram construir casas em cima das ruas. Isso é uma pouca vergonha. Que deixasse então sem o asfalto essa parte, até verem o que fazer para cobrir esses desmandos que fizeram nessa rua. Se ninguém sabe, alguém não sabe, é a rua em frente à prefeitura que entra ao lado do rio para a Vila Jorge Paula. Esperamos que ponha a mão na consciência com a arrecadação da água
que vai sobrar bastante, destinem algo ao esgoto, que nós precisamos do esgoto sanitário. E cuidem dessa rua, porque essa rua é uma das que mais movimento tem, onde passa quase todos os ônibus que levam os estudantes para a escola. Muito obrigado. Obrigado, vereador Saul. Vereador Lorival. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. A gente ouve tantas coisas, tantas situações, senhor presidente, que tudo isso se resume a planejamento. Uma palavra, planejamento. Coisa que a nossa cidade não tem planejamento. Isso a gente vem falando há muito tempo, cobrando do Executivo, que a nossa cidade, infelizmente, não existe planejamento. Queria aproveitar o momento para parabenizar a Vossa Excelência, que no ano de 97, uma visão, que eu diria, bem, que Vossa Excelência fez a drenagem de praticamente todos os rios da nossa cidade. Como foi falado aqui do alagamento da Jorge Paula, e todos os senhores sabem disso, que o rio que tem lá embaixo, que sai atrás do terreno ali, foi dragado em 97 a última vez, senhor presidente, quando Vossa Excelência era secretário de Infraestrutura. E de lá para cá não foi drenado mais nada. E os rios vão assoreando, isso é natural. Todos o macadâmio, sabe, da rua, ele acaba indo para as varetas e acaba indo para o rio e acaba assoreando tudo. O desassoreamento é necessário que se faça para que não se aconteça. Porque tudo que é vala é tubulada, mas não tem um diâmetro para captar aquela água, porque uma rua, quando ela não é asfaltada, o volume de água dela é menor, porque a terra absorve uma quantidade de água. Mas quando você começa a asfaltar tudo, a terra não absorve nada, simplesmente a água corre. E para ela escoar, ela tem que ter uma drenagem do rio para que não inunda. O que aconteceu? E é o que vai acontecer fim do ano, todo verão esse problema na nossa cidade. Nós temos esse problema no Jardim Garuva, que na época, quando foi feito reformar aqui a SC 412, que liga Garuva a Itapoá, jogaram a água da cidade do lado norte, todo lá no final do Jardim Garuva. Falta de planejamento. Aí aquelas pessoas que moram lá no fundo, lá no final, sofrem todo ano com água nas suas casas. Todo ano é a mesma coisa. E nada se resolve. Aí falaram, na época, com o senhor prefeito, para desviar lá pela rua Santa Catarina, dividir aquelas águas, como a Vossa Excelência sabe muito bem. Mas até hoje também não foi feito. E assim acontece na Jorge Paula, assim acontece na cidade de Palmital, assim acontece em todo lugar. Então a nossa cidade, infelizmente, não tem planejamento, senhor presidente. E o desassoreamento dos rios é necessário para isso. Mas eu acho engraçado quando você fala em desassorear um rio, a primeira coisa que o secretário fala, o prefeito fala, é a questão de licença ambiental. Mas quando tiveram, tirando madeira e tudo que é terreno aqui no final da vila, aí não precisa de licença. Inclusive o prefeito e o secretário estavam lá tirando. Aí não precisa de licença. Por quê? Porque é eles mesmos que fazem a cagada, como diz outro. Aí pode. Senhor presidente, é por isso que Garuva está do jeito que está. Nós temos a casa da Celso Ramos aqui, onde eu já vim falando e venho falando há muito tempo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Vai se fazer o asfalto. E o saneamento básico da Celso Ramos? Daqui 2, 3 anos, quando se fizer o saneamento básico, vai se arrebentar tudo de novo. Quanto é que vai custar isso no final? Por quê? Porque falta planejamento. Então vai se fazer um asfalto, todos os senhores sabem que o asfalto remendado não funciona, fica toda a vida aquela coisa feia, cheia de buraco, e é assim. Então a cidade tem que se planejar. E deixar bem claro aos senhores que aquela calçada que começou ali no São Lopes, que era para ter sido feita até a Avenida Paraná, senhor presidente, a atual gestão, senhor prefeito, perdeu o recurso. Perdeu o recurso com a Caixa Econômica Federal. Hoje aquilo ali vai ser feito com recurso próprio, recurso do município, porque ele perdeu, porque na época, senhor presidente, ele teve que devolver lá 180 mil da FUNASA, o qual ele não cumpriu também. Então essas coisas as pessoas têm que saber. Porque é dinheiro de vocês, é dinheiro de nós todos que estão indo ali. Então, a má administração, ela gera isso.
ela gera esse tipo de situação. E quem paga o preço sempre é o povo, sempre no final é o povo. Como o caso do maneamento daquela vala, das pessoas que moram lá embaixo na rua Eugênio Avance. Então, se os senhores analisar todos os recursos que foram perdidos para o nosso município, por má gestão, poderíamos ter muito mais obras na cidade, muito mais asfalto, valas a céu aberto aí no centro da cidade. Inclusive, a gente sabe que tem lugar no centro da cidade que não tem nem energia elétrica, né, por falta de vontade até do executivo, às vezes de pagar uma diferença para subsidiar aquilo. Mas, isso aí está acabando o ano, né, senhor presidente? A nossa parte como vereador nós fizemos. E aquilo que o prefeito andou dizendo para os senhores, principalmente lá na Vila Jorge Paula, que esta casa, os vereadores que aqui estão, ele não falou só deste vereador que vos fala, ou da vereadora Vanessa. Falou num coletivo de todos os vereadores, que esse asfalto não saiu antes, porque a Câmara não tinha autorizado. Mentira dele. Mentira dele. Esse é um projeto pró-transporte. Nós aprovamos em 2010, em regime de urgência, todos os senhores sabem disso, senhor presidente, todos os vereadores. E depois de um ano ele mandou o projeto novamente porque ele tinha mandado errado para Brasília. A culpa é simplesmente dele. Tudo que está nessa casa, todos os projetos que vieram nessa casa foram aprovados. Todos. Às vezes a gente reclama, bate de frente e briga porque quer a coisa certa. Quer que a coisa seja um pouco diferente. É isso que a gente quer. Senhor presidente, por hoje seja só, meu tempo também já esgotou. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu queria só informar a Vossa Senhoria que até final do ano vai sair na íntegra todos os projetos aprovados. Nós já estamos fazendo a tratativa com o jornal para que a população tenha conhecimento do valor das verbas que foram gastas nesse município. Isso também vamos cobrar do futuro prefeito. Mas eu tenho certeza que será diferente. Os senhores vão se impressionar que só dos royalties da Petrobras, informado pelo senhor Jackson, dá em torno de 2,5 milhões ao ano. Se nós multiplicarmos durante 4 anos, dá 10 milhões. Se for por 2 mandatos, são 20 milhões. Então esse dinheiro deve ter sido bem investido em alguma coisa que vamos procurar a fonte do investimento. Vamos fazer justiça. Vereadora, usada a palavra. Eu queria aproveitar sobre as palavras proferidas pelo vereador Saul, dizer o seguinte, vereador Saul. O saneamento básico da cidade, por incompetência já de ex-prefeitos, nunca fizeram um projeto. Os senhores podem acessar o site do Ministério da Cidade, Ministério do Meio Ambiente. Existe verba disponível? Não é 10 milhões. 150 milhões, 300 milhões. Mas tem uma coisa que chama-se competência em fazer o projeto. Eu quero que você, jovem, acesse o site do Ministério da Cidade. Você, jovem presente, senhoras e senhores, e ouvinte, verifique no meio ambiente a preocupação que esse governo federal tem com o meio ambiente, do incentivo que tem. Só que tem uma diferença, nós devemos nos programar não para o final do mandato, mas no início da nossa caminhada, fazer o projeto. Um exemplo, nós temos o kit energia solar, nós implantamos há 2 anos e meio no estado, mas já há 4 anos tem no Brasil. Foi implantado agora. Nós temos mais projetos. Eu vou me aposentar e vamos deixar tudo encaminhado isso, que se projeta com antecedência. Então, infelizmente, nós pecamos, mas os vereadores todos aprovaram às vezes, legislatura, esses vereadores, todos os convênios foram aprovados, todos os projetos que entrou nessa casa, houve discussão, porque sempre existe, às vezes, um erro de redação. Mas o que me impressiona, acessando o site do esporte, Ministério do Esporte, tem investimento de auxílio ao estudante, junto com o seu técnico.
ele tem auxílio do meio a metade do salário é pago pelo governo federal. Mas tem uma diferença, tem que fazer o projeto. Mas é lamentável. Senhores, agradeço a presença de todos os senhores e ouvintes, convidando para o dia 26 no mesmo horário. Encerrada a sessão, obrigado, uma boa noite.